Olá, como nós fazemos sempre nos sábados, nós estamos juntos, esperando que você participe conosco desse tempo tão gostoso, tão agradável. E estamos aí no capítulo, como nós mencionamos, capítulo 50 de Gênesis, estamos terminando, e aqui nós já lemos sobre a morte de Israel, e vamos caminhar um pouco mais com José, mas hoje nós vamos estar falando bastante sobre os versículos 15 em diante. Amém? Então, vamos, como sempre, orar. Se você quiser, entre e coloque o seu pedido de oração. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, estamos juntos e colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Pai, Tu és o Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus que nos abraça, o Deus que nos guarda, nos protege, nos orienta, o Deus que nos toma pela mão e nos faz caminhar seguros. E nós queremos agora, entrando no Santo dos Santos, estar com o Senhor, pregando a Tua palavra, falando do Deus vivo que Tu és. E entendemos, ó Pai, que muitos vão estar conosco aqui, seja agora, nesse primeiro instante, ou depois, entrando no nosso canal, Raul Nogueira Canal. De qualquer forma, que o Senhor abençoe, seja esses que já estão entrando agora, ou aqueles que vão entrar depois, como é o caso da Lu Nazar, que está entrando agora, e que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que vão estar conosco agora, que o Senhor possa abençoar, não só eles, mas também os seus familiares. Também, Senhor, eu te peço para aqueles que vão entrar depois, e que o Senhor também abençoe as suas famílias. Pai, cada um deles deve ter pedidos, deve ter problemas, dificuldades. Aqueles que colocarem os seus pedidos de oração, nós vamos estar intercedendo aqui e agora. Mas eu quero apresentar desde já a uma pessoa que está na UTI e parente nosso. Então, que o Senhor possa restaurá-la, Senhor. Que o Senhor possa estar fazendo com que a Rosângela se recupere. Ela está com bactérias generalizadas. Ela entrou no hospital por um motivo e agora está ali na UTI porque foi contaminada. Mas Deus tenha misericórdia, Senhor. Que nós possamos ter as condições de falar com ela, mesmo que seja online, e orarmos por ela, Senhor. Ah, Jesus, tem misericórdia da família, das filhas. Estão tão abatidas, Senhor, tão preocupadas com a mãe. Deus, que o Senhor possa, se for essa a tua vontade, até curá-la de forma sobrenatural. Se não, que o Senhor dê sabedoria aos médicos. Meu Pai, eu peço também pelo Francisco, pelo Chiquita, que tem feito alguns procedimentos, teve câncer na cabeça, pulmão, em outra parte, e eu creio que o Senhor vai curá-lo. Entrego também o Sebastião, Davizinho, duas crianças, que devido aos problemas que tiveram, seja de câncer na cabeça do Sebastião, e a falta do tônus muscular do Davizinho, agora estão começando a caminhar, começando a falar um pouco, e isso realmente com grande dificuldade. Mas creio que o Senhor vai completar a obra. Agradeço a Ti por todos os membros da Igreja Batista Regular Filadélfia e também agradecemos por todos aqui da Igreja Nova Aliança.
Hoje nós tivemos a oportunidade de estar reunidos com os pastores e também com membros da igreja. E foi realmente uma reunião muito abençoada. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus servos que estão à testa dessa igreja. Deus, também te peço, Senhor, que o Senhor complete a obra em termos de cura para a Camille e para o Tiago, meus netos. Camille ainda está muito fraca, Senhor. Tem baixado um pouco a pressão, então que o Senhor possa regularizar isso. Que ela não tenha sequelas, meu Deus. Que o Senhor a visite, que o Senhor a abrace e que ela seja completamente curada. Também te peço a mesma coisa pelo Tiago, te peço também, Senhor, pela Terezinha, tua serva da IBNA, que também está com Covid. Ô Senhor, quantas pessoas estão necessitadas? Quantas pessoas, Pai? Eu peço pelos missionários que estão espalhados sobre a face da terra, e agora em particular pelo teu servo, Eduardo, Senhor, jornalista, missionário, no Peru. Ele está precisando, Senhor, da tua intervenção em algumas coisas, e ele precisa, Senhor, ele precisa da tua interferência. Não sabemos exatamente quais são as dificuldades, os problemas ali, se seriam de ordem financeira, ou questões técnicas, ou de relacionamento, ou problema de governo, nós não sabemos. Mas o Senhor sabe. Então que o Senhor possa interferir, e que esse teu servo, esse missionário, possa continuar fazendo a obra que realmente o Senhor designou para ele fazer. Deus, eu peço que o Senhor esteja dando a ele, Deus, saúde. Ah, Deus, ele está em Cusco, lá no Peru, e nós sabemos, ó Pai, já estivemos várias vezes no Peru, o que significa servir onde ele está. Agradecemos também pela Ilane, Senhor, que o Senhor esteja com ela, que o Senhor possa agir poderosamente nessas vidas todas que estão aí. Deus, eu peço pela minha bisnetinha, que estava com muita gripe, Senhor, com problema nos olhos, mas graças a Ti, Senhor, está sendo restaurada. Seja, Deus, agora comigo, com todos os Teus servos, seja com todos os meus filhos, Senhor, meus netos, cada um deles. E também, Pai, te peço pela exposição dessa palavra, finalzinho de Gênesis, e preparação para entrar em Êxodo. Que cada pessoa que está aqui possa desfrutar dessa palavra, porque eu te peço isso no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Olá, Oscar, tudo bem? Muito bem. Elaine, um grande abraço a você, minha querida. Eu quero ver você no campo de novo, hein? Tá? Me conte os seus planos. Bem, nós estamos em Gênesis. Nós estamos vendo aí o finalzinho, a morte de Jacó. Ele realmente acho muito interessante, nós já lemos do versículo 28 até o 33, mas acho muito legal o versículo 33 que fala: tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama. Isso era uma expressão de quem morre, não é? E expirou. E foi reunido ao seu povo. Realmente essa menção é uma menção clara da vida após morte, da esperança de encontrar aqueles que já partiram. Então, a gente percebe que nós realmente, que somos servos de Deus, nós temos essa bendita esperança. A gente vê aqui José, que fez tantas coisas lá no Egito, mas agora ele que havia trazido o pai, ele chora. Então o versículo 1 de 50 diz: então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos: nunca se esqueçam que ele é o governador do Egito. Aos que eram médicos:
que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Esse processo para embalar, ou seja, para que realmente ele ficasse embalsamado, não é? Ô, Ângela, tudo bem, minha querida? Demorava 40 dias, mais ou menos, em termos de separação, de preparação. Era uma coisa, um trabalho, eles tinham que tirar todos os órgãos, tinha depois que enrolar, tinha todo um processo, não é? 40 dias, não é um dia ou dois, não. 40 dias, gastando nisso 40 dias, versículo 3, pois assim se cumpre os dias do embalsamamento. Então, esse processo era um processo muito criterioso, porque havia remoção, né, de órgãos vitais, eles desidratavam completamente o cadáver e depois os envolvia de forma hermética em faixas e pano, de tal forma que essas pessoas poderiam e podem, e isso a gente tem encontrado, quando se faz escavações e descobre, não é? Pessoas que viveram lá naquele tempo longínquo, a gente sabe que ali está uma pessoa que já esteve entre nós, que já viveu, já andou, já caminhou, mas que agora já partiu. E claro, uma pessoa sem Deus, a gente já sabe onde é que ela está, não é? Aqui fala que no versículo 4 diz, passados os dias de o chorar, eles ficaram 70 dias chorando. José vai à casa de Faraó e diz, né? Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo. Então, olha só, que coisa interessante no versículo 4. Passados os dias de o chorar, falou José à casa de Faraó, ou seja, não falou diretamente ao Faraó, falou à casa de Faraó, se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, meu pai me fez jurar, declarando, eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Então, José havia recebido uma instrução do próprio pai antes de partir. E aqui ele está comunicando isso para Faraó. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, ou depois voltarei. Respondeu Faraó, sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carro como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Você imagina, o governador do Egito, o único abaixo do próprio faraó, teve a perda do seu pai. Então, aqueles que eram os mais graduados, os mais importantes, os oficiais, aqueles que realmente se destacavam dentro da sociedade, acompanharam José, e foi realmente algo que causou muito impacto no lugar onde eles passavam. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, diz assim, no versículo 8, depois que fala, como também toda a casa de José. Então, toda a casa de José significa que José tinha os seus 2 filhos e possivelmente já tinha outros filhos. Então, ele fala para a casa de José de forma específica e a seus irmãos, aqueles que haviam entrado, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen
as crianças e os rebanhos e o gado. Subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Já tinham chorado 70 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. Por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mizraim, que significa lamento do Egito. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpelá, que Abrão comprara com o campo por posse de sepultura, a Efron, o heteu fronteiro a Manré. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar seu pai. Bem, entenda o seguinte: os seus irmãos estavam bem, tranquilos, o nível de ansiedade, de angústia, de medo havia baixado, porque José os havia tratado com muito amor. Não esboçou nenhum ato de vingança. Somente no início ele os torturou psicologicamente falando. Mas agora, aquela segurança que eles tinham, que era a presença do Pai de Israel, foi tirada. Os irmãos agora vão entrar em pânico, porque eles devem ter pensado: bem, enquanto meu pai estiver vivo, José não vai querer fazer nada contra nós. Porque a culpa deles continuava. Olha lá, Helena. A culpa deles continuava. Eles continuavam realmente com aquela culpa de ter vendido José e José ter parado no Egito. E claro, eles ficaram sabendo de tantas coisas que José havia passado. Mas José, como servo de Deus, depois de ter afirmado para eles: olha, eu estou aqui porque o Senhor assim o quis. O Senhor transformou aqueles períodos terríveis em grande bênção. Eu sou o segundo do Egito. Sou respeitado. Faraó, ele simplesmente me ouve. Aquilo que eu falar para fazer, para ser feito, será feito. Mas, até aquele momento, a segurança dos irmãos estava na presença do Pai. Mas agora o pai morreu. Então nós vamos ver a partir do versículo 15 a reação desses irmãos e a reação de José. Olha só. Porque mesmo depois de todas as demonstrações de bondade de José, os irmãos estavam realmente muito preocupados com a vingança. Claro, possivelmente estavam baseados neles mesmos. O coração de José era diferente. E olha só, vamos ver agora. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Então, eles estavam convencidos. Nosso pai partiu, agora ninguém vai poder deter José. José vai querer se vingar de todo o mal que nós fizemos. Então, eles reconheciam. Laura, tudo bem? Boa noite. Então, eles reconheciam.
Eles sabiam que aquilo que eles haviam feito merecia a morte, merecia no mínimo serem torturados. Mas eles não conheciam verdadeiramente o coração de José. E olha agora, eles vão tentar montar um esquema, vão tentar colocar algumas condições, dando a entender que ele, José, não poderia fazer nenhum mal para eles, porque essa era a vontade do pai. Versículo 16 diz: portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou. Olha só, mentirosos. Se isso tivesse sido realmente feito, Jacó, ou seja, Israel, teria falado isso diretamente para José. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E qual foi a reação de José diante desse ato de desespero, desse ato mentiroso? Porque se realmente Israel tivesse falado, ele falaria diretamente com José, não ia mandar recado através dos irmãos. A reação de José quando ouviu isso, ele deve ter pensado: meus irmãos não entenderam nada. Eles não entenderam que eu realmente os perdoei. E aí fala: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Irmãos, todo o processo de crescimento e de maturidade de José foi um processo difícil, demorado, passando pelas mãos de Potifar, passando pelo cárcere, o treinamento intensivo que Deus colocou para José atingir a maturidade necessária para governar o Egito, realmente levou tempo. Como nós falamos lá no início da vida de José, José era um jovem, adolescente, inconsequente, mimado, cheio de vontades, mas ao mesmo tempo ele era temente a Deus. E Deus já usava até com sonhos. Mas ele precisava ser moldado, ele precisava receber um tratamento especial, porque aquilo que Deus queria fazer através dele seria muito grande. Então, meu querido, se você é um servo fiel, isso tem que ser, se você é um servo fiel, se você realmente é temente a Deus, e você está passando por provações, dificuldades, e nós já falamos sobre os textos de Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5, e de Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, onde a nossa fé é amadurecida através de provações, através de dificuldades. É assim que nós nos tornamos íntegros, inteiros nas mãos do Senhor. Então, José passou por essa prova e foi aprovado. E como prêmio, ele recebe de Deus essa incumbência de governar abaixo de Faraó toda a terra do Egito. Ângelo, tudo bem, meu querido? E ainda pôde trazer a sua família para perto dele. Então, ele fala: não temais, versículo 19, não temais.
Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Irmãos, fiquem atentos para essa lição. Fiquem atentos para isso que nós estamos vendo agora. José já tinha falado isso lá atrás. Sabe, eu estou aqui porque Deus me enviou. Deus me enviou para que vocês tivessem vida, para que vocês pudessem continuar vivendo. Eu sou um instrumento de Deus preparado, não só para salvar a vida de vocês, mas de muitos e muitos outros povos. Então, ele diz, vede, agora que se conserve muita gente em vida. Vou ler de novo o 20, isso aqui eu acho muito forte essa postura de José. Sem vinganças. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não só o povo de Israel, mas muitas e muitas famílias de outros povos vieram até ali. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Sabe, muitas vezes, queridos, nós agimos também como os irmãos de José. José, ele muitas vezes é um tipo de Cristo. E olha só, apesar de José os ter perdoado, eles não se sentiam perdoados. Eles ainda se achavam culpados e merecedores de punição. Com Deus e cada um de nós é a mesma coisa. Nós somos culpados, mas o Senhor Jesus nos declarou justos através do benefício da sua morte e ressurreição. Então, querido, querida, se você um dia já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você tem certeza da sua salvação, entenda bem, todos os teus pecados foram perdoados. Desde o primeiro dia que você cometeu, até o último dia da sua vida. Quando Deus o Pai olha para você, te vê sempre limpo, porque te vê em Cristo Jesus. Você foi declarado justo. Quando vem Satanás e quer lembrar alguma coisa que você fez no passado, alguma coisa realmente ruim, que talvez você até merecesse a morte mesmo. Vem Jesus e diz, Raul, eu rasguei o inscrito de dívida da sua vida. Você hoje está perdoado. Então se aproprie disso. Não permita mais que o diabo lance dardos no seu pensamento. Se você já se arrependeu de verdade e deixou, não cabe mais culpa. Qualquer culpa que vier na tua mente é uma culpa falsa. José já havia perdoado os irmãos, mas eles continuavam se sentindo culpados. Mesmo José já tendo dito, olha, isso que aconteceu foi mão de Deus. Ele me mandou na frente para que vocês pudessem ter vida. Assim é conosco. Olá, Daniel. Assim, Ana Maria. Assim é conosco. Mesma coisa. Nós somos declarados justos. E todos os nossos pecados, todas as nossas culpas foram completamente apagadas. E então, ele no versículo 21 diz, não temais, pois
eu vos sustentarei a vós outros e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Da mesma forma, no mundo espiritual, o Senhor nos sustenta a nós outros. Ele nos abraça. Ele realmente é misericordioso. A misericórdia do Senhor não permitiu que nós recebêssemos aquilo que nós merecíamos, que é o inferno. E o amor dele nos deu o que nós não merecemos, que é a vida eterna. Você já se apropriou disso de verdade? Você que está me ouvindo agora, tem certeza que um dia você nasceu de novo? Tem certeza que um dia você se arrependeu de todos os seus pecados? Os irmãos de José se arrependeram. Ouviram da boca de José que eles estavam perdoados. Mas, até aquele momento, eles não creram. Eles estavam preocupados, estavam achando que a ausência de nosso pai vai fazer com que José possa realmente se vingar. Olha, se Jesus falou para você que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então se considere livres, libertos, desfrute a paz que está acima de toda circunstância. E ele vai fechar, versículo 22, José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Olha o que ele vai falar agora. Olha o que Deus está passando para aquele povo. Que palavra que José vai falar. Vou ler novamente 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Interessante. Deus já havia falado para Abraão que os descendentes deles estariam dentro do Egito por 430 anos. E depois sairiam de lá, e não sairiam de mãos vazias. E aqui fala bem claro: e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, que era Canaã, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Então, da mesma forma que Israel foi levado pelo próprio José e foi enterrado no lugar que ele queria, José agora está fazendo os seus irmãos, seus descendentes, prometerem que ele, José, não ficaria no Egito. Então ele fala, versículo 25, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Ele vai ficar nesse lugar, dessa maneira, em um sarcófago, até quando Moisés levar todo o povo de Israel para fora, atravessando o Mar Vermelho, que na verdade é o Mar de Junco, e iniciar então um caminhar em direção a Canaã. Eles vão levar. E a Ju está dizendo: cheguei, mas chegou bem tarde, Ju. Bom, de qualquer forma você vai assistir lá no YouTube, tá bom? Praticamente nós encerramos agora. Leila. Muito bem. Então é o seguinte, pessoal, vocês que chegaram agora, não se preocupem,
porque nós, assim que terminarmos, assim que for possível, eu já vou passar lá no YouTube, vocês vão poder assistir. Nós terminamos o livro de Gênesis e ele, começou 6h30, querida. São 7, 5, 6, 7, 6. Mas tudo bem, como eu te falei, você pode entrar lá no YouTube, logo, logo, você vai assistir tudo que nós falamos. E a Leila também, tem algumas pessoas que entraram depois. Mas, queridos, intercedam por nós, intercedam pelo ministério, o LVO, intercedam por mim, pela minha esposa, pelos meus netos. Assim, Então, a minha filha Luciana, também pelo meu filho Rodrigo, pelo Marcos, todos os demais netos, não é? Que realmente Deus possa ter misericórdia de nós nesse mundo tão caótico, né? E que vocês possam estar realmente intercedendo. E outra, orem pela saúde da Camille. O Tiago e a Camille tiveram Covid. Mas eu estou percebendo que a Camille, ela está tendo um pouco do que o pessoal chama de sequelas. Ela tem sentido muito cansada. Ela tem um determinado momento que ele está bem e de repente, não sei se baixa a pressão, alguma coisa, e isso requer então cuidados. Então, intercedam, orem por ela. E orem por mim pela graça. Amanhã eu vou estar pregando em São Paulo, lá na Blessing, que é uma igreja chinesa, e tenho várias outras coisas que nós estamos aí para realizar. Nós vamos estar em 3 lugares fazendo conferência missionária, então esteja orando, e também que realmente Deus confirme se nós vamos fazer mais um projeto transcultural, seria o primeiro depois da Covid, né? E será possivelmente no Paraguai. Então, quero começar bem pertinho aqui, porque apesar do pessoal dizer que a Covid foi embora, que a Covid acabou, ela está mais fraca, mas continuam pessoas pegando. A nossa irmãzinha Terezinha, também está com Covid. Então, a gente tem ouvido que essa porcaria dessa infecção tá ainda atingindo. Mais fraquinha, mais tranquila, mas continua aí agindo, tá bem? Orem por nós, orem pelo... Eu, como missionário, preciso de oração, não só no sentido de Deus me dar sabedoria para aonde pregar e como pregar, mas também com respeito ao sustento, não é? Então, que Deus possa estar sustentando o nosso ministério. E eu preciso de intercessores, não é? Que estejam intercedendo a Deus para que realmente a gente continue trabalhando. Hoje eu era para ter tido uma reunião com o meu pessoal chinês. Orem pelo José Viana, ele é missionário lá no Peru e está precisando realmente de muita oração, tá bem? Eu era para ter estado com meus irmãos às 2 horas, né, na igreja chinesa aqui de Mandarim, mas infelizmente não foi possível. Nós estávamos numa reunião, tinha os pastores aqui e irmãos, e eu acabei realmente, eu peço até perdão ao vivo, porque eu não costumo fazer isso nunca. Eu acabei realmente não avisando que eu não ia poder estar com eles. E eles foram lá. Ainda bem que eles levaram disseram que levaram sobremesa, então eles iam comer a sobremesa e ir embora. Mas eu fiquei muito envergonhado, tá? Então peço perdão. Eu sei que eles vão assistir também essa live. Então peço perdão a eles por isso que aconteceu, tá bem? Queridos, vamos orar encerrando. Senhor Deus e Pai, nós louvamos Teu nome, agradecemos por esse tempo tão gostoso, onde nós podemos compartilhar essa maravilhosa palavra, tirar lições de vida com a vida de José, e que realmente nós possamos nos apropriar do perdão completo, não sejamos que nem esses irmãos de José,
que continuavam carregando culpa quando eles já haviam sido perdoados. Nós também, nós muitas vezes somos assediados por dardos lançados pelo diabo em nossas mentes, nos acusando, nos colocando como nós tivéssemos ainda culpa de alguma coisa do passado ou até do presente e que nós já nos arrependemos e deixamos. Então, é culpa falsa. Então, que o Senhor Deus não permita que isso ocorra com nenhum dos meus irmãos e irmãs. Nós entregamos cada pessoa necessitada, cada pessoa doente, Rosângela e outros, que o Senhor os guarde, os proteja e que o Senhor nos traga de volta na semana que vem, na quarta-feira, no sábado, para que nós possamos continuar a ministrar tua santa palavra. Em nome do Deus vivo, Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Bom, Li, querido. Bom, não sei se vocês entraram agora, mas eu, assim que nós terminamos, né? Nós vamos entrar lá no YouTube, tá bom? Assim que eu terminar aqui, eu já mando lá para o YouTube, tá bom? Que Deus abençoe. Quarta-feira que vem, eu vou fazer a última live sobre o Salmo 19. Quem não esteve comigo, por favor, assista. Para quem tem depressão, angústia, ansiedade, é realmente uma exposição para atingir esse tipo de pessoa. E na quarta-feira que vem, porque nós somos do capítulo 1 até o versículo do capítulo que nós estávamos desenvolvendo, né, o capítulo 19 de Salmo, mas do versículo 1 até o versículo 12, e semana que vem vamos falar do 13 e 14 e mais algumas partes e vamos encerrar. E na outra quarta nós vamos estar falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, tá? Então estejam conosco e que Deus os abençoe. Uma ótima tarde, né? Um final maravilhoso aí nesse sábado. A cada um de vocês, Boli, um abração a Xane, os filhos, e Oscar, uma boa tarde a você também. José Viana, tá toda a Ju, tem tanta gente que já passou aí por mim, e a Lu Nazar, que deve estar ainda assistindo, não é? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bem? Fiquem na paz do Senhor.